Gravo sim. Pronto? Começou já? Yes. Então, vamos lá. Ó, pessoal, seguinte. Deixa eu voltar aqui, então, que não estava gravando. Então, a condutimetria, ela vai monitorar uma propriedade elétrica chamada condutância, tá? Então, ela tem algumas vantagens. Baixos limites de detecção, ou seja, é a concentração mínima para que eu tenha um sinal analítico. Ele é um valor bem baixo. Ele tem uma especiação química, ou seja, ele vai ser relativamente seletivo, tá? Então, eu vou conseguir medir para aquela substância, que é uma instrumentação barata. Um equipamento desse, a caneta de condutância, o eletrodo de condutância, ele está em torno de 729 a 770 reais, uma média de 750, tá? Esse equipamento, ele vai identificar o quê? A força de corrente elétrica que a substância medida possui, tá? Ela pode ser aplicada em inúmeras aplicações, onde indústria farmacêutica, eletrônica, de alimentos, eletricidade, análises químicas, teoria de sanidade, de meio ambiente e outras várias aplicações, tá? Então, pessoal, o que ela vai se basear? Ela vai se basear em eletrólitos, que são as substâncias que, quando dissolvidas em água ou em outro solvente, porque, como a gente está vendo lá em quali, nem todo sal é solúvel em água, tá? Então, é nisso que a gente está baseando nossas margens analíticas. Ou em outro solvente, quando é adequado, por exemplo, um ácido que a gente vai estar dissolvendo o nosso sal, que vai estar conduzindo a corrente elétrica, tá? Então, pessoal, sempre que a gente falar de eletrólito forte, a gente está falando de sais inorgânicos, hidróxidos alcalinos e alcalinos terrosos, maioria dos ácidos inorgânicos. Esses aí possuem alta condutividade elétrica em solução. Tudo bem? Tranquilo? E os eletrólitos fracos são ácidos orgânicos, alguns ácidos inorgânicos, por exemplo, ácido carbônico, sulfídrico, cianídrico, bórico, hipocloroso, e algumas substâncias inorgânicas, hidróxido de amônio, de zinco, de chumbo, eles são considerados eletrólitos fracos, tá? Ele tem baixa condutividade elétrica. Essas substâncias, essas bases inorgânicas, a gente pode notar que, no caso do chumbo, a gente sabe muito bem por que ele tem baixa condutividade. Porque ele é praticamente insolúvel. Tudo bem? Tranquilo? E ele sendo insolúvel, ele não vai estar conduzindo a eletricidade quando ele formar o eletrólito. Tá. Os métodos condutivímetros, eles vão se basear nos fenômenos que ocorrem no meio da reação, no seio da solução, tá? A condutimetria ou condutometria mede a condutância de substâncias iônicas, de soluções iônicas, tá bom? Então, é sempre baseado na condutância. Essa propriedade aqui é que a gente vai estar medindo nesse método, tá bom? Então, o que acontece? Ela vai estar se baseando na migração de íons, que vai sempre do positivo, que vão ser sempre positivos e negativos, quando a gente aplica um campo elétrico, tá? E isso daí vai depender do quê? Vai depender do número de íons que eu tenho em solução e as cargas que eu tenho e a mobilidade desses íons. O quão fácil esses íons vão estar se movimentando, tá? E a condutância a gente pode ter como definição mais geral, que é a soma de todas as condutâncias individuais de cada espécie iônica presente na solução. Vamos supor, eu tenho lá cloreto, sódio e carbonato. Vamos supor, tem essas três espécies iônicas na minha solução. Cada uma vai ter uma condutância individual. Aí, se eu somar a condutância dessas três, eu tenho a condutância da minha solução, tá? E é nesse método que eu vou estar me baseando. Então, a condutância é uma função do comprimento do corpo. Então, ela está variando também do comprimento do corpo, é uma grandeza que está variando com o tamanho, e a área de seção reta do corpo, ou seja, ou então é sempre o tamanho do meu becker que eu estou usando,
e a área do meu eletrodo que eu estou colocando na minha solução. Faz sentido, porque se eu tenho uma distância grande aqui, eu vou ter mais íons. Se eu tiver uma área menor, eu vou estar medindo mais íons aqui, certo? Então faz sentido isso daqui ser uma função dessas duas grandezas. E a unidade de medida é o Siemens, tá? Tudo bem? Tranquilo? Pessoal? Professor, Oi. tá indo meio acelerado. Tá um pouquinho difícil de acompanhar. Qual parte você perdeu? Não, pode continuar. Depois eu assisto a aula. Tá, então vamos lá. Condutância ela é uma função do comprimento do corpo, certo? Que a gente está medindo. E a área de seção reta. É essa área aqui, entendeu? Porque se eu tiver um comprimento maior e uma área menor, você não concorda comigo que eu vou estar medindo mais íons? Então, a gente vai estar conseguindo fazer uma leitura maior, entendeu? Certo? E a unidade que a gente mede é o Siemens, tudo bem? Mobilidade elétrica, só para definir aquilo lá que a gente colocou. É a capacidade de partículas carregadas, elétrons, prótons ou íons, se movimentarem através de um meio, em resposta a um campo elétrico, certo? No caso de íons, a gente fala de mobilidade iônica, e no caso de elétrons, a gente está falando de mobilidade eletrônica. Tranquilo, pessoal? Dúvidas até aqui? Eu ainda não entendi como funciona a condutância. O quê? Como assim? Qual é a relação entre o comprimento do corpo e a área de seção reta do corpo? Porque quando eu tenho um comprimento maior, eu não vou pegar uma faixa maior, eu não vou ter mais íons. Sim. Cada íon não tem uma condutividade específica, uma condutância específica. Uhum. Então eu vou estar conseguindo medir mais desses íons. Aí eu vou estar uma medida maior, entendeu? Tranquilo? Ah, tá. Entendi agora. Obrigado, professor. Certo? É que vocês não viram Física 3 ainda, mas ano que vem a Soninha fala com vocês da fórmula da rola, daí vocês vão entender melhor que a resistência é uma função da condutividade do material sobre a comprimento dividido pela área do material. É basicamente a mesma ideia que a gente tem aqui, certo? Então a gente vai ter uma seção maior se a gente tiver um comprimento maior e uma área maior, entendeu? Não nesse caso aqui, a área maior vai dar uma resistência menor, mas aqui é a mesma linha de raciocínio, só que é o inverso, entendeu? Tranquilo? Ok. Tranquilo. Certo? Ô, Bem. professor, Oi. eu não entendi. O que é... Eu não entendi. O que é o corpo? Oi? Ó, a condutância é a função do comprimento do corpo condutor. O que vai ser o corpo condutor? É o O eletrodo. eletrólito? É, o eletrodo, isso, desculpa, Arthur. Ah, tá. Entendeu? Aí vai ter tipo um de um lado e outro do outro. Ou necessariamente você só coloca a canetinha que já tem os dois no mesmo. Entendeu? Entendi. Quanto mais comprido for isso aqui, eu vou conseguir contemplar mais íons, entendeu? E daí eu vou conseguir medir mais. Certo? É esse corpo. Professor, Oi. você pode me explicar aquilo que você falou do chumbo? Eu fiquei confuso. Do chumbo? Isso. A gente não viu lá que o KPS do chumbo, a gente fala de KPS do chumbo porque ele é praticamente insolúvel? Uhum. Então, como ele está praticamente insolúvel, ele vai estar liberando menos íons na solução, certo? Então, se ele está liberando menos íons na solução, eu tenho eu tenho menos corrente que ele vai conduzir, tudo bem? Entendeu?
Entendi. Obrigada. Nada. Certo, então, pessoal, só para vocês verem aqui, tipo, é um equipamento bem simples, tá? A célula de condutância, geralmente, ela trabalha sozinha. Tem um sensor de temperatura, que a temperatura é um fator que altera o valor da condutância. E o condutivímetro é praticamente o mesmo equipamento do pHmetro, tá? Só tem que fazer as conversões certinhas lá, que muitos pHmetros já vêm com o condutivímetro junto, tá? Então, pessoal, condutimetria direta. Sempre que eu falar de condutimetria direta, eu estou falando da condutância específica que está variando com a concentração de um eletrólito, tá? Então, é específico daquela solução, daqueles íons que eu tenho naquela solução, certo? E a titulação condutimétrica, vocês já viram como é titulação com o Paulo, né? Sim, a gente tá vendo a titulação, na verdade, agora. Certo? Então, o que acontece? Ele vai registrar as variações da condutância. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter lá o nosso eletrodo, certo? Eletrodinho aqui. E a gente vai ter um peixinho para ficar agitando a solução. E aqui a gente vai ter a nossa querida, amada e estimada bureta, certo? E ela vai estar pingando. Vai estar pingando aqui, vai estar pingando aqui. Conforme ela vai pingando, ela vai adicionando mais solução para que eu tenho, certo? Ou seja, o que vai acontecer? Eu vou estar causando uma variação da condutância, porque eu estou colocando mais ou menos íons, tudo bem? Tranquilo? Aí eu vou estar modificando essa condutância. Certo? E com essa variação eu consigo detectar com o meu equipamento e eu vou fazer as contas, certo? Então, é uma série de medidas antes e depois do ponto de equilíbrio, que a gente tem as curvas de condutância, que é alguma coisa bem assim, gente. Você vai estar abaixando a condutância, vai chegar aqui no ponto de equilíbrio, a curva ela já vai direto para cima, tá? Mas eu vou mostrar com vocês na próxima aula essa parte aqui de titulação condutimétrica. Tudo bem? Tranquilo? Entenderam qual que é a ideia? É. O que foi, Arthur? Tô meio confuso. Por quê? É porque... não sei explicar. Eu sei que é uma mistura de conceitos aqui que tá confundindo minha cabeça inteira. Ó, vamos partir do pressuposto assim. Eu tenho minha solução, tá? E eu estou adicionando um volume de outra solução, da mesma solução, certo? Só que ela está mais concentrada. Conforme eu vou pingando essa outra solução, a que eu tenho aqui no becker, ela não vai ficando mais concentrada? Sim. Então, eu vou estar variando a concentração aqui, Uhum. certo? É a Certo. mesma coisa. Conforme eu vou colocando aqui mais íons nessa solução, eu vou variando essa condutância. Entendeu? Entendi. E é essas variações, eu não estou medindo a condutância direto nesse ponto, certo? E a gente faz uma série de medidas antes do ponto de equilíbrio e depois do ponto de equilíbrio, tá? Até a gente ver o ponto final, que é a condutância, ela começa a ficar... como que fala? Ela começa a ficar constante, ela não muda mais, certo? Certo. Agora entendi, professor. Pessoal, Valeu. os demais. Ô Felipe, dá uma cobrada aí, porque o pessoal tá tudo falando que não entendeu, mas acho que o povo tem vergonha de falar que não tá entendendo. Não sendo vacilona, né? Mas preocupando com o aprendizado do colega.
Não, tudo bem, tipo... Só que assim, vocês têm que perguntar qual parte que vocês não entenderam. Felipe, eu não entendi nada. Desde o começo. Eu acho que a maioria das pessoas travou na parte da condutância. Sim, Arthur. É que foi muita Então. coisa, tipo, foi muita informação ao mesmo tempo. Tipo, eu olhava pro caderno, já tava em outro slide, já tava tipo assim, meu Deus. Tá, então vamos fazer o seguinte, pessoal. Os slides vocês sabem que eu sempre passo para vocês, tá? Então, a gente se preocupa menos com os slides, a gente tenta entender o que eu estou falando. Depois a gente copia os slides, se for o caso. Faz as anotações, pode ser? Então, ó, a condutância, ela vai estar ela já vai estar sendo medida conforme os íons que eu tenho nessa solução, certo? Tudo bem? Tranquilo? Ok. Certo? Então, ela está uma função do comprimento do meu eletrodo com a área da seção do eletrodo. Por causa que esses dois parâmetros vão estar falando o quanto de íons eu vou estar conseguindo medir nesse intervalo de tempo. Pessoal, condutância é uma propriedade da matéria, assim como a temperatura de ebulição, tá? Professor, Oi. Siemens é uma unidade de medida derivada, né? O Siemens, É. eu acredito que seja, mas eu não lembro de onde que ele é derivado, Arthur. Deixa eu ver. Eu acho que dá para explicar pela derivação. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah. Que assim, isso é tudo medida elétrica, gente. Vocês não tiveram uma parte de eletricidade ainda. Pois é. Que ela é o inverso do ohm, que é a permitividade. A permitividade não, é a resistência. Professor, Oi? você acha que antes das aulas você poderia mandar os slides já? Porque talvez possa ajudar, porque daí a gente já dá uma lida e, sei lá, tenta entender. É uma sugestão. Porque pra mim, pelo menos, eu preciso escrever pra entender. E aí eu posso, Sim. sei lá, ver previamente. Não, é tudo válido. Ó, pessoal. Deixa eu tentar simplificar aqui para vocês. Resistência elétrica. Vocês entendem o que é um material condutor e um material isolante? Sim. Eu acho que sim. A resistência é o quanto que esse material está impedindo que os elétrons passem.
tá? Tudo bem? Isso daí? A condutância é o inverso. É o quão facilitado esse movimento está sendo para passar. Entendeu? Então, a condutância a gente pode definir de uma forma mais fácil. Condutância é o inverso da resistência. Certo? Tudo bem? Essa parte de resistência, tranquilo? A resistência elétrica. Tranquilo. Pera, deixa eu ver se o conceito está bem definido. O material isolante tem uma resistência muito alta. Isso. Ah, tá. E, por decorrência disso, ele tem uma condutância muito baixa. Se ele é o inverso, ele tem uma condutância muito... Opa! Bom, se o material isolante tem uma resistência muito alta, ele deve ter a condutância muito baixa. Isso. Isso aí, tá certo. Certo? Ou seja, ele vai deixar passar bem pouca coisa. No material que ele é condutor, a condutância já é baixa, entendeu? Porque esse movimento é mais facilitado. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Condutimetria direta. A gente vai estar medindo a concentração do eletrólito, tá? A gente está medindo a condutância de uma solução. A gente não vai estar vendo a variação dessa condutância. Tranquilo? Pessoal, tudo bem? Gente, fica meio complicado se vocês não derem feedback. Então, vou passar para frente, Professor. tá? Oi. Não, pode passar. É que eu ia falar, no caso, que eu entendi o conceito condutância, mas eu não estou sabendo aplicar ele no que seria, no que eu olharia e falaria. Isso eu relacionaria com condutância. Isso que eu estou perdida. Tá, então olha só. Vamos por partes, eu já chego lá no que a gente vai aplicar. Então, o que vai afetar a minha condutância? A distância que eu tenho de um eletrodo, a área dos meus eletrodos, a temperatura, a viscosidade, a concentração de íons que eu tenho, qual que é a natureza desse íon, se é um íon inorgânico, se é um íon de metal, ou se é um íon um carbonato, alguma coisa nesse sentido, é um íon que veio de um ácido orgânico, por exemplo, que é um eletrólito mais forte, se ele vem de um eletrólito forte ou de um eletrólito fraco, tá? Aonde que a gente pode ver a condutimetria direta, tá? Então, a gente pode medir pureza da água deionizada, certo? Pessoal, se a água é deionizada, eu estou tirando todos os íons que eu tenho dela, certo? Uhum. Então, tirei os íons. O que acontece com a minha condutância? Eu não tenho íon para medir lá, ela vai ser baixa.
Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Certo? Agora, variações em águas minerais. Os meus minerais, eles estão tudo na forma iônica, tá? Tá tudo na forma de íon. Porque se eu tivesse com eles na forma de metais ou na sua forma no estado fundamental, eles estariam tudo precipitado, tá? Daí, se eu tenho bastante mineral nessa água, a minha condutância ela tem que ser alta ou baixa? Tem que ser alta. Tem que ser alta. O teor de substâncias iônicas dissolvidas, por exemplo, um sal na água do mar, vai ter que ser uma condutância alta ou baixa? Alta. Concentrações de eletrólitos, é uma solução simples. Ela tem que ter uma condutância alta ou baixa? Alta. O eletrólito, né? Depende. Mas assim, eu Depende se posso é ter uma eletrólito concentração. forte, fraco. Depende se eu tenho uma concentração alta, uma concentração baixa, se o meu eletrólito ele é forte, se ele é fraco, tá? Então aí depende. Então, olha só, controle da pureza, que é a condutância Professor, direta. Oi, pode falar. antes de começar isso aí, então, quanto maior a concentração de substâncias iônicas dissolvidas na água, maior é a condutância. Exatamente, olha aqui. É justamente esse próximo slide. Na água destilada ou deionizada, a gente vai ter o quê? Quando a água for pura, tá? Eu vou ter uma condutância de 0,055 microsiemens, tá? Quando eu tiver uma água destilada, 0,5 microsiemens, tá? Uma água mineral de 30 a 700. Água potável, 500. A água doméstica que chega na rua, de 500 a 800 microsiemens. Água do mar, ela tem 56 mil microsiemens, tá? Ou 56 milisiemens. Tudo bem? Tranquilo? Então, à medida que o meu teor de sal, ou seja, o meu teor de íons, aumenta, o que acontece com a minha condutância? Ela aumenta também. Condutância aumenta. Certo? Tranquilo? Ficou claro onde que usa aqui no controle de pureza da água? Uhum. Certo? Tá mais claro agora qual que é a diferença, como que funciona essa questão? Bom, pelo menos para mim ficou bem mais claro. Não sei se para o resto da sala. O resto da sala, como que tá? Não, eu acredito que com os exemplos agora ficou mais claro. Ficou mais claro de entender agora como que funciona a condutância? Certo? Então vamos lá. Próximo exemplo. Determinação de eletrólitos residuais. Então, pessoal, se eu tenho uma água potável, desmineralizada, água para alimentação de caldeiras, efluentes, não é legal eu ter cátions e ânions na minha caldeira. Porque vamos supor, eu tenho bário na minha caldeira. O que acontece com o bário? Ele encontrou um CO2, meu amigo, ele vai se interessar por esse CO2 e eles vão virar o carbonato de bário. E o carbonato de bário, ele é solúvel ou insolúvel? Aí eu já não sei. Eu acho que ele deve ser Ele parcialmente falou. solúvel.
Oi? Ele forma Eu- incrustação na caldeira em top, então acho que ele deve ser insolúvel, né? Exatamente, Laiane. Se eu tiver íon bário, na água eu tenho dissolvido CO2, tá? E aí esse CO2 com o bário, ele vai estar formando carbonato de bário. E ele vai precipitar e ele vai incrustar a minha caldeira. Por isso que eu tenho que fazer esse teste de condutância direta e ver essa relação de cada 1,4 microsiemens centímetros a menos 1, eu tenho 1 miligrama litro por menos 1 de sal dissolvido, tá? Tudo bem? E para a OMS, o limite de potabilidade é até 500 miligramas por litro a menos 1 de sal dissolvido, tá? Ah, pessoal, mas aqui eu estou falando de sais dissolvidos. Como que eu sei quais sais eu vou ter na minha água? Como que eu vou saber se é exatamente o bário que eu vou ter? Eu não posso ter cálcio? Análise qualitativa. No caso da sua fonte, você analisa na fonte, analisa ao redor da fonte. Faz uma análise quantitativa, uma qualitativa. Você pode estar fazendo um monte de estudo preliminar para ver qual que é o histórico daquela água, o que ela tem, o que ela tem. Mas, pessoal, por via de regra, para caldeira, se tiver sal dissolvido, não é legal, tá bom? Certo? Mas aí, quando a gente está falando de potabilidade, a gente tem uma tolerância um pouco maior. Tranquilo? Certo essa parte? Estou indo num ritmo legal, tá muito rápido. Bom, eu acho que tá de boa agora. Melhorou agora? Uhum. Resto da sala, o que vocês acham? Pessoal, tá mais claro agora onde aplica, como que funciona, como que não funciona? Uhum. Nicole, Natália. Melhorou então? Então vamos lá. Concentração de eletrólitos. Então a gente está aqui, então, em banhos de salmoura, salinas, solos, água de irrigação, fertilizantes. É sempre importante a gente estar tendo essa análise para a gente estar determinando essas concentrações desses sais dissolvidos e esses eletrólitos, tá? Tanto os fortes quanto os fracos, tá bom? Processamento químico. Se a gente está fazendo a lavagem de algum precipitado e a gente quer saber se na minha água, no meu filtrado, tem alguma coisa ainda residual ou não, se a gente está fazendo uma determinação de solubilidade de sais pouco solúveis, a gente também pode estar usando esse método, tá? Por hoje é só, pessoal. Então, beleza.